Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo do canal Vivendo na França e nesse vídeo eu quero conversar com você que quer sair do Brasil, que quer vir morar na França, que morar no exterior, né? Para você que é novo aqui, já vou pedir para você se inscrever, deixar seu joinha, deixar seu comentário abaixo aí, deixar sua opinião e vamos pro vídeo então. Hoje eu vou falar um pouco e responder uma pergunta aqui do meu amigo Mike Fernando, que ele está vindo para a França e ele me perguntou o seguinte: faz um vídeo falando sobre serviços para quem está chegando agora e outro sobre imigração. Então nesse vídeo aqui vamos falar sobre você que está chegando na França, né, iniciante, e como eu cheguei também aqui há 7 anos atrás, e vamos falar sobre trabalho também, o que você deve fazer, qual que é o caminho mais rápido para você aqui, né, para você se estabilizar aqui na França. Então, aqui na França você sabe que a língua francesa, né, se você chega aqui sem falar francês, você vai sofrer um pouco mais, isso é certo, isso é claro, mas é normal, eu cheguei aqui também, não sabia falar francês. Se você for uma pessoa insistente, acredito que você já é, né, que pra uma pessoa sair do Brasil e vir morar pro exterior, pra mim já é de uma pessoa persistente, de uma pessoa corajosa. Então a primeira coisa, você vai chegar aqui, se você não saber falar francês, né, aprender a língua, o máximo possível, aprender a língua, estudar, ver vídeo na internet, se dedicar. Porque é o seguinte, se você não se dedicar aprender francês rápido, o que vai acontecer com você? Você vai ficar sempre dependendo das pessoas brasileiras, né, dos portugueses, e sempre vai ficar dependendo dessas pessoas, né? E isso não é bom, né? Não é bom. É bom você ser uma pessoa autônoma, né? Quanto mais rápido você se aprender, você se profissionalizar, você vai poder abrir caminhos mais rápidos, né? Você vai encontrar serviços melhores e fazendo isso, falando francês, você vai procurar um trabalho, né, se não tiver ainda. E aonde procurar os trabalhos aqui na França? Primeiro, você, quando chega, né, eu acho que é quase obrigatório, né, passar pelos grupos, né, perguntar no grupo brasileiro na França, brasileiro aqui em Paris. Uma coisa eu falo pra você, não desanime. Não desanime com comentários, às vezes você posta uma coisa no Facebook, né, a pessoa já vem logo, ai, não sei o que, a França tá difícil encontrar trabalho, tem que ter isso, tem que ter aquilo pra encontrar trabalho. Calma, não dê muita atenção, muito foco pra essas pessoas que te desmotivam. Seja motivado. A primeira coisa, você vem com objetivo, né? Você vem pra França, eu quero trabalhar, eu quero estudar, você vai vir com objetivo e esse é seu objetivo. Com certeza não será fácil, né, nos primeiros meses. Eu te digo, para você, a melhor coisa para você vir para França, eu acho que Portugal, onde você queira que você venha, né, venha sozinho primeiramente. Se você tiver família, filho, venha para você conhecer, para você saber como é o local. Depois você pega e traz sua família. Encontre um lugar para você ficar, porque aqui não é fácil, né, para você encontrar. Aqui não é fácil para você alugar casa, né, principalmente quando você tá chegando, né, porque para você alugar uma casa aqui, um apartamento sozinho, você tem que ter os últimos 3 olerite, né, de pagamento, e você tem que ter um contrato CDI, mas não é impossível, consegue procurar nos lugares certos, né, procurar diretamente com o proprietário. Que tem o Le Bon Coin, que é o site aqui de anúncios, né, que vende bastante coisa, e tem casas lá também que o pessoal aluga diretamente com o proprietário. E serviço, interim. O serviço você vai ter que caçar, você procura onde? Interim, né? Na internet você vai cadastrar, fazer seu... Tem vários, você trabalha a Paris, trabalha em França, você vai escolher o que você vai fazer. Nas interim tem muito trabalho, procura serviço a todo dia. Por você ter uma ideia, eu trabalho como mecânico aqui, né? Tem trabalho demais aqui, trabalho demais na área de mecânico, de motorista de caminhão. Claro, aí depois motorista de caminhão vai precisar um pouco mais, né, da carteira, da FIMO, que é uma especialização aqui. Mas esse é o caminho. Interim, você vai deixar seu CV, que é o currículo, né, nas interim, que tem bastante em Paris, na internet também, que eu tenho certeza que eles vão te ligar. Então é isso aí, procurar contatos, né, bastante contatos com brasileiro, português, se turmar com as pessoas aqui para você ter pegar conhecimento, né, para você pegar bastante informações. E casas também, né, se você não encontrar uma casa, como você vai chegar aqui, você tenta arrumar vaga, né, de quarto, que sempre tem com brasileiro, com outras pessoas, né, você pode encontrar vagas, mesmo nesse site que eu falei pra você, Bon Coin, tem bastante vaga, você mora de vaga com outras pessoas, né, você tem seu quarto, você paga a sua vaga, acho que é uma das melhores opções também para quem tá chegando. Sempre ter motivação, né, no começo é difícil, sim, para todo mundo é difícil, mas logo você vai se acostumar e você vai ver que morar na França é muito bom, né, que você tem um poder de compra muito grande aqui, né, que no caso você não teria no Brasil, né? Mas essa aí é a dica que eu queria dar para vocês no vídeo de hoje. Eu vou deixar para vocês também um link embaixo do e-book que eu criei, que é o Guia Definitivo Morar na França. Se você
se você tem interesse de vir para a França, eu aconselho que adquira esse e-book. Vou deixar o link para você embaixo, você lê esse e-book, você vai tirar bastante informação desse e-book, ele é bem completo, para você ter uma ideia de realmente se você quer vir morar na França, ou estudar na França, que seja, ou não. Se inscreva no canal, deixa de se inscrever no canal, deixar seu comentário abaixo, para acompanhar os próximos vídeos aí.